O Internacional nesta quarta-feira se reapresentou no CT Parque Gigante. Houve também a apresentação de Alexandro Bernabei, novo camisa 26 do Internacional. No vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre essa situação. Quero te falar sobre Maurício, que tem sondagens e propostas que vai receber muito importante agora na metade desse ano. Quero te falar sobre o Oscar e sobre uma nova informação sobre a possibilidade de contratação dele. Aí uma notícia não tão boa, de uma informação que a gente ficou sabendo dentro do bastidor do Oscar. E também quero te falar um pouco mais sobre a busca no gol do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional aqui no dia de hoje, eu quero começar aqui trazendo algumas informações do treino do Internacional, que se representou nesta quarta-feira no CT Parque Gigante, falando sobre Igor Gomes, que segue no departamento médico e ainda é dúvida para esse jogo contra o Juventude, ele que tem um problema no posterior da coxa. Sobre Lucas Alara e Valência, a gente não tem uma definição ainda exata. Acredito que amanhã a gente já vai ter, por meio da assessoria do Internacional, um desfecho e pelo menos uma ideia realmente se eles vão estar à disposição contra o Juventude ou não. Mas hoje foram dois atletas que não participaram da atividade no gramado, tá bom? Por enquanto eu diria que o Luca é o grande candidato para iniciar o jogo no jogo contra a equipe do Juventude na próxima segunda-feira, tá bom? Hoje também foi dia de apresentação de Alexandro Bernabei, que ontem entrou no BID, boletim informativo da CBF. Agora sim ele já está regularizado, já pode jogar os campeonatos sequentes agora que o Inter vai ter, Sul-Americana, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. E a entrevista coletiva do Bernabei, que foi bem interessante, ele falando da escolha do Internacional, que foi uma escolha que não pensou duas vezes, que é uma proposta que quando chegou na mesa dele ele aceitou, diz também que vai ser uma disputa muito interessante que ele vai ter com o René, diz que são jogadores com características diferentes, mas que vai dar sempre melhor e que é uma famosa briga sadia assim para o vestiário do Inter. Além disso, também ele falou sobre a história dele, para quem não sabe, a história do Bernabei, a história de infância do Bernabei é uma história bem interessante, para quem não sabe, ele nasceu de uma família muito humilde, foi criado pelos avós, inclusive, por exemplo, ele caçava, por exemplo, alguns animais, e é uma história bem interessante, inclusive se tu quiser ver, tá aí durante todos os sites, mas ele andou, falando sobre essa história, sobre essa infância difícil que ele teve, e é algo bem legal, ele tem uma característica, ele tem uma personalidade muito forte, um argentino com uma personalidade muito forte, um cara que já usa assim um cabelo mais descolado, e é assim um cara que vai estar à disposição, para o jogo contra o Belgrano, que é o jogo que acontece no próximo dia 2 de abril, que é a estreia do Inter na Conmebol Sul-Americana. O jogo acontece às 9 horas da noite lá em Córdoba, na Argentina, tá? Outra situação também que eu quero trazer para vocês nesse momento é para te falar sobre Maurício, Acho que tu já sabe que o Maurício vem tendo muito assédio no mercado europeu, Os clubes, acredito que também tu já saiba, que são Chelsea, Crystal Palace, e aí, com uma interrogação no Crystal Palace, porque são os times do John Textor, então pode ser Crystal Palace, pode ser Botafogo, pode ser o Lyon da França, e eles trouxeram, eles têm ali dentro do scout deles agora, dentro do gerente de mercado, que é o Dave Bandeira, que era o gerente de mercado do Inter. Então ele já conhece muito do contrato do Maurício e é um clube que vai chegar, um grupo, que vai chegar muito forte na contratação pelo Maurício na metade do ano. Mas também, por exemplo, se falou do Barcelona por causa do empresário do Maurício, que é o André Curi, que tem uma relação muito importante com o Barcelona. Ele que fez a transação do Vitor Roque para o Barcelona, ele fez muitas transações nos últimos anos para a equipe merengue e para a equipe de Barcelona, na verdade, e seria uma possibilidade, tá? Pela relação, pelo André Curi ser o representante do Barcelona aqui no Brasil, seria uma possibilidade. A gente falou também em Leicester, mas nesse momento o fato é, Maurício vai sair do Inter na metade do ano, ele vem se valorizando ainda mais e o Inter quer ganhar no mínimo 20 milhões de euros com essa negociação, Só que desses 20 milhões, o Inter só tem 50%, então a gente está falando aí para o Internacional 10 milhões de euros, mas é um cara que vai ser vendido sim nesta metade do ano. Agora só não temos a definição de qual clube, Pode ser Atalanta, pode
pode ser Chelsea, pode ser, né, o grupo do Textor aí, tem 3 clubes que poderiam ser um possível destino do Maurício, pode ser, por exemplo, o Barcelona, pode ser um outro clube da Inglaterra, mas dentro do cenário brasileiro o Inter não quer vender. Por exemplo, se for para vender para o Botafogo, o Inter não vende, tá? Só se for, por exemplo, a Crystal Palace ou para o Lyon da França. Outra situação que eu quero te trazer, Oscar, tá? Informação trazida pelo Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, e foi uma informação também que foi confirmada pela Revista Colorada, que nesse momento a gente tinha aquela informação inicial que o Oscar queria voltar ao futebol brasileiro. Hoje o Oscar tem 32 anos, contrato terminando, como todo mundo sabe, em novembro, pré-contrato pode assinar agora em junho, mas ele pensa também em voltar, em retornar, na verdade, ao futebol europeu, né? Tentar ali novamente ganhar um espaço dentro das 5 principais ligas, né? Itália, França, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Ele acha que pode ainda conseguir o mercado por lá, ele tem muita bola no corpo, acho que ele consegue tranquilamente, mas já é uma informação preocupante para o Inter, né? Porque ele dando essa prioridade em voltar ao futebol europeu, né, dificulta ainda mais essa vinda para o Internacional. E hoje o Oscar é o postulante para assumir a vaga do Maurício na metade do ano. O Inter, assim que vender o Maurício na metade da temporada, vê no Oscar essa possibilidade de reposição. Mas, visto agora essa possibilidade e esse entendimento dele de poder voltar ao futebol europeu, e além que já era difícil, né, até ele pensando em voltar para o Brasil com o Flamengo e São Paulo na parada, já seria uma negociação difícil. Agora, com a possibilidade, né, de um futebol europeu ainda voltar, de algum clube da Europa, das 5 principais ligas tem interesse nele, e não seria difícil, até porque é um cara que está livre no mercado, né, que vai ficar livre no mercado, então é uma complicação muito grande que o Inter tem e já, digamos que esfria muito aquela negociação. O próprio presidente Alessandro Marcelo recentemente falou sobre isso, eu fiz um vídeo para falar sobre essa situação, né, e falou que realmente é uma negociação difícil e que estava ainda em tratações, né, em tratativas iniciais. Outra situação que eu quero te falar é sobre goleiro, né? Que é algo que o Inter vai buscar daqui 11 dias, né? A janela de transferências que abre daqui mais ou menos, né? A gente pode colocar menos de 2 semanas a janela de transferências abre, e a gente sabe que o Inter tá atrás de um goleiro, né? O Rocher tá voltando de lesão, o Ivan só volta em outubro, novembro, e tem o Antony, né? Mas o Rocher sendo convocado, o Inter só ficaria com o Antony e com o Diego, que é um goleiro que é uma incógnita. Então o Inter vai trazer um goleiro, já se falou em vários goleiros, né? O Inter só pode contratar agora goleiro que atua dentro do futebol brasileiro, e o Inter tinha um nome, que seria o João Paulo dos Santos, que é um goleiro que não jogou a Copa do Brasil esse ano, é um goleiro que tem o Jorge Andrade, que foi o executivo que o Inter trouxe do Sport, que agora está fazendo parte das categorias de base do Inter, é um cara que conhece muito o João Paulo e teria essas particularidades para conseguir trazer ele, mas é um nome muito difícil, porque o João Paulo quer ficar durante toda a Série B no Santos. Então seria bem difícil essa contratação nesse momento, apesar do interesse por parte do Internacional, apesar do Santos inclusive ter trazido um outro goleiro que veio de Portugal. Nesse momento o nome do João Paulo, que seria o nome que poderia jogar a Copa do Brasil nesse momento, é um nome difícil para o Inter. O Inter que tem outros nomes, que é o Gustavo do Criciúma e o Tadeu do Goiás, mas ambos os jogadores já jogaram a Copa do Brasil e não poderiam jogar pelo Inter. Então o Inter contrataria um goleiro para jogar Sul-Americano e Brasileiro, mas esse goleiro não poderia, por exemplo, jogar a Copa do Brasil. Seria um dos problemas que o Inter enfrentaria para trazer um goleiro, tá? Mas o Inter olha pro nome de João Paulo, mas vê no João Paulo a dificuldade, ser um cara que não quer sair do Santos nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!